Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Esse projeto que reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. Hoje o tema é Viagem Astral no Espiritismo. E nosso convidado é o médium, pesquisador, espiritualista e life coach, Victor Rebelo. Victor Rebelo é editor-chefe de várias revistas, entre elas a revista Cristã de Espiritismo, a revista Caminho Espiritual e a revista Vivência Espírita. É produtor e apresentador do programa Música e Mensagem na Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM, desde o ano de 2000. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter resposta é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente em nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você. Discernimento, paz, luz e amor. Eu sou Victor Rebelo, eu sou pesquisador espiritualista, comunicador e life coach. Como pesquisador espiritualista, eu não sigo nenhuma doutrina religiosa específica. Eu estudo espiritismo, a Umbanda, estudo um pouco de hinduísmo, de budismo, enfim. Eu tenho uma mentalidade aberta para conhecer as diversas doutrinas, procuro aprender um pouco com cada uma, sempre filtrando, sempre fazendo uma análise racional, com base não apenas no que eu estudo por meio de livros, mas também fazendo uma análise por meio daquilo que eu obtenho pelas minhas experiências também. Eu procuro confrontar aquilo que eu leio com aquilo que eu vivencio. Então, eu não sou apenas um pesquisador teórico, eu procuro também ir para o campo prático naquilo que eu estudo. Eu não concordo com tudo que as doutrinas ensinam, mas nem por isso eu tenho preconceito. Como eu acabei de falar, eu procuro aprender com aquilo que é de bom, aquilo que eu percebo que é uma verdade por trás e aquilo que eu vejo que é cultural, aquilo que eu vejo que foi momentâneo, político, aquilo que eu não concordo, que eu vejo que está equivocado, eu deixo de lado. Então eu parto desse princípio, que a gente pode ter a mente aberta para aprender com as diversas linhas de pensamento. Então eu não sigo necessariamente o espiritismo, ou essa doutrina, ou aquela outra, mas eu procuro filtrar aquilo que eu percebo como sendo verdadeiro e aquilo que eu não concordo eu deixo na gaveta. Eu deixo na gaveta mental, porque pode ser que amanhã eu mude de ideia. Então eu sempre deixo uma porta aberta, até mesmo para eu estar errado. De repente aquilo que para mim hoje é uma certeza, pode ser que amanhã eu descubra que eu estava errado. Então eu sempre deixo uma pontinha de questionamento, de dúvida. Eu me considero um pesquisador de mente aberta, livre pensador e uma metamorfose ambulante. Com certeza, eu penso que é sábio, é inteligente a gente deixar uma porta aberta para dúvida, porque a gente está sempre crescendo. Se você achar que você sabe tudo, ou se você achar que as tuas certezas são inquestionáveis, você corre um grande risco de se desapontar no futuro. E eu acho que no campo da espiritualidade, nós estamos ainda no beabá. Nós somos crianças espirituais. Nós estamos no jardim da infância. A gente acha que entende muito, mas a gente não entende nada. Nós estamos começando a ter uma visão geral da espiritualidade, mas ainda estamos no beabá.
Então por que a gente brigar, a gente discutir quem tem razão, quem está certo? Por que não deixar essa mentalidade aberta e sempre procurar aprender? Então eu parto desse princípio. Esse é o meu princípio como pesquisador. Por que eu disse que eu vou para o campo prático? Porque eu procuro tudo aquilo que eu leio confrontar com o que eu pesquiso em primeira pessoa. Seja por meio de experiências fora do corpo, seja por meio de clarividência, seja por meio da mediunidade. Então, eu procuro comparar a teoria com a prática minha e também com a prática de outros pesquisadores, né? Eu pego algo, analiso, tento vivenciar, tento checar, depois eu pergunto para outro pesquisador e aí eu vou construindo a minha própria visão de mundo. Então, essa é minha maneira. Não sou contra quem segue uma religião, ao contrário. Eu acho que nós precisamos de religiosos, precisamos de pessoas que sigam uma determinada religião. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm um trabalho muito importante, que é o de preservar aquele corpo doutrinário, preservar aquele corpo de ensinamentos. Mas não é a maneira que eu trabalho, não é o meu caminho. Então eu respeito o caminho das religiões, mesmo que eu necessariamente não me considere um religioso, mas um estudioso de doutrinas religiosas e filosofias. Mas eu respeito todos os caminhos. Como comunicador, eu publico algumas revistas há mais de 15 anos. Eu publico a Revista Cristã de Espiritismo, por exemplo, desde 1999, que é vendida nas bancas de todo o Brasil e em Portugal. Publico desde 2007 a revista Caminho Espiritual. Essa não é apenas focada em espiritismo, não. Ela é mais aberta, mais universalista. Eu também publico outras revistas, ou livros, coleções. Já publiquei revistas sobre ufologia, que tiveram uma edição limitada, livros de pesquisa na área espiritualista. Então, meu trabalho como comunicador vai na área de revistas. Eu apresento um programa de rádio desde 2001, na Rádio Mundial 95,7 FM de São Paulo. O programa Música e Mensagem, que fala de música, espiritualidade, mas é um programa de entrevistas, um programa onde eu também falo sobre aquelas duas doutrinas que eu mais me dedico a estudar. Claro que não dá para eu ser expert em todas as doutrinas, e não sou, mas eu me dedico mais a estudar a Umbanda e o Espiritismo. Então eu falo muito para esses públicos no meu programa de rádio. Também falo de autoconhecimento e desenvolvimento humano, coaching. E eu também tenho um programa de web TV no meu canal, o canal Vivência Espiritualista, no YouTube. Então é um programa chamado Autores e Ideias e tenho diversos projetos para inaugurar no nosso canal Vivência Espiritualista também. Em breve teremos novos programas. Já tive um espaço, o Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista, que funcionou por quase 3 anos, onde eu dirigia um grupo de médiums, numa linha que não era nem espírita nem umbandista, apesar de eu ter formação na Umbanda como médium, eu venho da Umbanda, apesar de nosso trabalho a gente ter o apoio dos guias espirituais que trabalham na Umbanda, eu fiz um trabalho de desenvolvimento mediúnico com meus médiums e era muito na linha umbandista, um pouco na linha xamânica, um pouco na linha espírita, um pouco na linha que eu, Victor, estava desenvolvendo. Então era um trabalho universalista, que às vezes mesclava a Umbanda com o espiritismo, com essa outra linha, e fez muito sucesso, deu muito resultado. Foi um trabalho muito bonito de palestras gratuitas, cursos, lá no Núcleo Vivência, que funcionou na Vila Prudente. Também dou palestras em diversos centros, estou disponível para convites, mas agora, vivendo em Portugal, a gente precisa aí casar a nossa agenda. Mas estou aberto, basta entrar em contato comigo por e-mail, que sempre que eu estiver no Brasil,
eu me disponho a realizar palestras nos diversos centros, não importa a linha doutrinária. Já publiquei revistas de religiões também, de budismo, judaísmo, hinduísmo. Foi um trabalho muito interessante, islamismo, vale a pena vocês conhecerem. Hoje só tem na internet, já esgotou essa coleção. Então eu estou aí há alguns anos já nessa linha de comunicação e pesquisa espiritualista e agora, desde 2016, eu tenho formação em Life Coaching pela ALAC, Academia Latino-Americana de Coaching, com sede aqui em São Paulo, reconhecido internacionalmente. Eu agora estou trabalhando como Life Coach, atendo muitas pessoas via Skype. Então, se você tiver interesse em me contratar como Life Coach, estou à disposição. A gente faz aí sessões de atendimento, de coaching por internet, para o mundo todo. Eu tenho clientes da Europa, daqui do Brasil. Estou aí aberto também a atuar com vocês na área de coaching, de treinamento, para você atingir algum objetivo na sua vida, seja espiritual ou outras áreas que você desejar. Bom, acho que eu estou aí falando demais, vamos agora ao que interessa, que é a questão da projeção da consciência, que é esse o tema da entrevista. O que é projeção da consciência? Projeção da consciência é uma experiência fora do corpo. A princípio é isso. Se você é espírita, eu posso dizer que projeção da consciência é uma experiência da alma fora do corpo físico. Para os espíritas, alma é o espírito encarnado em um corpo físico. Enquanto esse espírito está no processo reencarnatório, ele ganha o nome de alma. Então, uma experiência fora do corpo, uma projeção astral, uma projeção da consciência, é uma experiência da alma fora do corpo físico. É um processo natural. Você não precisa ser espírita para ter uma experiência fora do corpo. Da mesma forma que você não precisa ser médium para ter uma experiência, ou melhor, você não precisa ser espírita para ter uma experiência mediúnica. Você também não precisa ser médium para ter uma experiência fora do corpo. É um fenômeno anímico, é um fenômeno natural. Até os animais têm experiência fora do corpo. E eu digo isso não apenas porque eu li ou porque eu conversei com outros pesquisadores, mas eu pude checar. Quando eu tinha uma cadela, uma das minhas primeiras experiências foi sair do meu corpo e ir atrás dessa minha cadelinha e eu chamei ela, ela saiu do corpo e veio pulando em cima de mim e começou a me lamber. O corpo dela ficou na casinha, o meu corpo estava na cama, eu me projetei para fora do corpo, minha alma se desprendeu do corpo físico ou, para quem é espírita, eu vou usar o termo se emancipou. Minha alma se emancipou do corpo físico, foi até o quintal, eu chamei pela minha cachorrinha, ela também se desprendeu do corpo físico e pulou em mim. Ela pulou no meu corpo astral, ou, como os espíritas chamam, ela pulou no meu perispírito. Ela pulou no meu perispírito e me deu uma lambida astral, porque nossos corpos estavam dormindo. Então, foi todo um processo no plano espiritual, mas no plano espiritual mais denso, no plano espiritual mais próximo à nossa realidade física, e não no planos espirituais mais sutis, ok? Quando ela saiu do corpo, eu vi o quê? Eu vi um feixe energético ligando o corpo astral dela, o perispírito dela, ao corpo físico dela na casinha. Então eu quero lembrar a vocês que quando nós nos emancipamos do corpo físico, nós não estamos simplesmente deixando o nosso corpo físico à deriva, solto, livre, como se ele estivesse desprotegido, para que qualquer espírito pudesse, pular dentro do corpo físico, entrar no nosso corpo físico. Porque muitos espíritas
Ou, mesmo quem não é espírita, muitas pessoas que são leigas nessa área de estudo podem pensar: nossa, mas se eu deixar meu corpo físico, alguém não pode entrar lá dentro? Algum espírito desencarnado não pode querer pular lá dentro? Não é assim que funciona. Nós estamos ligados ao nosso corpo físico por feixes energéticos, ok? Então, esses feixes energéticos, estou usando um termo bem popular, nada científico aqui, tá? Eu estou usando uma linguagem bem para leigos. Esses feixes energéticos, eles só se rompem definitivamente com o desencarne, com a morte. Então, nenhum espírito vai chegar e cortar esses laços energéticos e te separar do teu corpo. Na verdade, é muito fácil você voltar para o teu corpo físico. O difícil é você sair do corpo físico com lucidez. Mas voltar para o corpo físico é muito fácil. Ok? Então não precisa ficar preocupado com isso. Então, o fenômeno de emancipação da alma, ele é um fenômeno natural. Ele ocorre inclusive com os animais. E os animais não são médiums. Vitor, mas os animais não percebem os espíritos? Alguns sim. Mas isso não significa que o fato de perceber espírito seja mediunidade. A capacidade de perceber, a capacidade de sentir, em maior ou menor grau, os espíritos, todos nós temos. Todo mundo percebe, em maior ou menor grau, a presença, a influência dos espíritos. Todo mundo interage, em maior ou menor grau, com as energias espirituais, com as energias que estão agregadas nos ambientes. Isso é um fenômeno anímico, porque é da pessoa, é natural. A gente chama isso de paranormalidade, porque é normal, mas é feito de forma além dos 5 sentidos físicos. Quando você vê um espírito, você não está vendo com os olhos físicos, você está percebendo ele espiritualmente, tá? Inclusive por meio aí do chakra frontal. Então, é um processo que está além dos sentidos físicos normais, além do psiquismo normal. Por isso a gente chama isso de parapsiquismo, paranormalidade, mas não necessariamente uma mediunidade. Quando você sai do corpo, você não está sendo médium. Você pode até ter auxílio de espíritos, mas não que você esteja sendo médium. Então, porque os animais não são médiums. Então, vamos tirar esse tabu número 1. Essa questão que muitos espíritas dizem que a projeção astral, o desdobramento, se você for pesquisar a viagem astral no espiritismo, você vai encontrar isso no Livro dos Espíritos, com o nome de Emancipação da Alma. Allan Kardec dedicou um tema inteirinho só para isso. Eu vou até daqui a pouco ler um trechinho. Tá? Vou ler um trechinho daqui a pouco. Kardec dedicou um tema, um capítulo inteiro só sobre emancipação da alma. Se você quer aprender muito sobre isso também, você pode ler a obra do espírito André Luiz, começando por Nosso Lar. Esse espírito, ele publicou todo o conjunto que a gente chama de a obra de André Luiz, todo esse conjunto de obras básicas de André Luiz, essa série André Luiz, como se chama no movimento espírita, que começa com o Nosso Lar e a vida continua e por aí vai, vocês vão ver que todos os livros estão recheados de situações de projeção astral. Não tem um livro sequer que não entre a questão da projeção astral, do desdobramento. André Luiz chama de desdobramento. Ele não chama de projeção astral. Ele usa o nome desdobramento. Então, assim, dizer que o espiritismo não estuda a projeção astral é uma ignorância, é você ignorar, é você não ter estudado nem Allan Kardec e nem André Luiz. Agora, se você estudou Allan Kardec e estudou André Luiz, você sabe que o tema projeção da consciência, ele é amplamente abordado na doutrina espírita. Tá? Só que existem esses tabus.
acha que é só médium que se projeta, acha, e não é, porque deu exemplo que até os animais se projetam. Então não é um fenômeno mediúnico. E mais, eu disse que isso é anímico porque é um fenômeno natural. Todos nós nos projetamos para fora do corpo, quase que toda noite. Nem que você fique alguns centímetros flutuando acima do teu corpo físico, em algum momento nós nos projetamos. Em algum momento há uma leve descoincidência. Mesmo que você não saia do corpo para ficar perambulando pela tua casa, mesmo que você não saia do corpo para se encontrar com o teu mentor espiritual, mesmo que você não saia do corpo para ficar conversando com espíritos assediadores, não importa. Mesmo que você não se projete para fora do corpo e saia para longe, mesmo que você fique alguns centímetros flutuando, mas há uma descoincidência do perispírito com relação ao corpo físico. Por quê? Porque nós precisamos dessa descoincidência. O corpo físico, ele precisa se reharmonizar energeticamente e a nossa aura, ela precisa se harmonizar, se restabelecer. Quando eu digo aura, eu estou dizendo a aura no nível mais físico, o campo bioelétrico, aquilo que os espíritas chamam de duplo etérico. Nós precisamos o quê? Vamos entender uma coisa. O nosso duplo etérico, nosso campo bioelétrico, ele é uma emanação do corpo físico. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas ele é uma emanação energética, é um processo do corpo físico. É aquilo que a foto Kirlian capta. O que é a fotografia Kirlian? É a foto do campo eletromagnético, bioeletromagnético. Esse campo, esse duplo etérico, o tempo todo ele está sofrendo a interferência da aura espiritual. E a nossa aura é o resultado das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Agora eu pergunto para você, você é uma pessoa muito equilibrada? Você é uma pessoa muito bem resolvida? Porque se você for uma pessoa num nível de equilíbrio e evolução muito alto, ótimo. Só que se você não for, você concorda que o tempo todo você está imprimindo um padrão de desordem, de desarmonia na tua aura. Ou seja, o teu campo psicoemocional, ele é um campo que reflete, a maior parte do tempo, emoção. Emoção. Raramente ele vai refletir sentimento, como amor, como paz. O tempo todo ele vai refletir emoção. E esse padrão emocional, ele tem uma tendência a criar desordem no nosso campo energético. E com o tempo, essa desordem no nosso campo energético vai gerar desordem no corpo físico. Portanto, por uma questão de saúde física, por uma questão de saúde energética e saúde espiritual, nós precisamos ter uma leve, nem que seja uma leve descoincidência do corpo físico toda noite. Quando isso não ocorre, você está extremamente cansado. Sabe aquela noite que você se remexe a noite inteira na cama, preocupado, com algum tipo de problema mal resolvido? Você remexe de um lado, remexe de outro, sonha o tempo todo, preocupado. O despertador toca no dia seguinte, você olha e fala, meu Deus, parece que eu não dormi. E realmente, você dormiu muito pouco, você mal saiu do corpo físico. Você ficou colado o tempo todo no corpo físico. Quase que não houve uma descoincidência. O que acontece? Você não descansou. Então, por uma questão de necessidade de saúde, nós precisamos dessa descoincidência, porque nós somos seres muito desordenados. Então, é natural, é necessário e não tem nada a ver com mediunidade, a saída do corpo. Mas, Vitor, e se um espírito vier e induzir a minha saída do corpo? Sim, veja bem, eu disse que a saída do corpo ela ocorre de forma espontânea e natural porque é uma necessidade, ok?
Número 1. Número 2. A saída do corpo, ela também pode ocorrer de forma provocada, induzida, como por um espírito. Seja um espírito obsessor, seja um espírito guia, amparador. Eles podem induzir a tua saída do corpo. Eles podem aplicar passes em você, específicos, que vão induzir a tua saída do corpo. Você pode ler isso na obra de André Luiz o tempo todo. Você pode ler isso no livro dos Espíritos. Portanto, de acordo com o Espiritismo mesmo, para quem é espírita, de acordo com o Espiritismo mesmo, é aceito que ou você sai do corpo, número 1, de forma espontânea, ou número 2, de forma induzida, por espíritos. Isso caracteriza mediunidade? Não necessariamente. Você não está sendo médium dos espíritos naquele momento. Você não está sendo veículo do plano espiritual para o plano físico de uma mensagem, de uma comunicação. Os espíritos apenas estão te induzindo a sair do corpo. Então, isso por si só não caracteriza o fenômeno mediúnico. Allan Kardec caracteriza a mediunidade quando ela é ostensiva. Sentir em maior ou menor grau a influência dos espíritos, tudo bem. Na época de Kardec, ele classificou isso como mediunidade. Mas logo na sequência, no livro dos médiuns, Kardec disse, porém, classifica-se como médiuns aqueles que apresentam essa faculdade muito desenvolvida, ostensiva, de forma a ser verificável. Então, o simples fato de um espírito te tirar do corpo não significa que a saída do corpo seja mediunidade. Qual outra forma que a projeção da consciência pode ocorrer? 3. Por meio de um acidente. Por meio de uma experiência de quase morte. O sujeito tem uma parada cardíaca, por exemplo. Ele pode se ver fora do corpo, observar o corpo físico dele lá embaixo. Nós temos relatos disso. E isso é muito interessante, porque a ciência ela não consegue dar certas respostas que a área espiritualista dá. Nós temos casos de experiência de quase morte em que o paciente ele viu tudo o que estava se passando na mesa de cirurgia. Ele teve lá o processo de parada cardíaca, enfermeiros, médicos atuando no corpo dele e ele no teto, flutuando, vendo tudo. Aí, alguns médicos vão dizer, não, mas isso daí é uma alucinação, foi a falta de oxigênio no cérebro dele e ele teve a sensação de estar flutuando. Ou então, vão dizer que ele não estava vendo, mas ele estava ouvindo tudo, o cérebro de alguma forma registrou aquilo. Tá. Só que nós temos casos em que o paciente saiu da sala, viu coisas que estavam ocorrendo em outras salas do hospital, ele viu objetos que estavam em cima de estantes altas e que ninguém se lembrava que estavam lá, objetos. Quando ele voltou para o corpo, ele disse tudo. Inclusive, ele disse o que ocorreu em outras salas e o que ele viu naquelas estantes que ninguém sabia que tinha lá em cima. E aí? Como que a ciência explica? Ela não explica. Mas os pesquisadores espiritualistas dizem, né, os pesquisadores dessa área dizem, foi uma experiência fora do corpo. Então, nós temos várias formas que provocam, várias formas de ocorrer a experiência fora do corpo. Inclusive, a forma acidental, provocada de forma traumática. Então a gente percebe que a gente não está falando de nada doentio. Nada doentio. É algo natural. Você já sai do corpo, só que você não tem o controle. E isso é possível de controlar. Talvez você esteja duvidando ainda de mim, né? Ah, Vitor, fala para mim então, o que é que o Espiritismo diz sobre a experiência fora do corpo? Eu separei aqui alguns trechinhos do livro base da doutrina espírita, que é
o Livro dos Espíritos. Você também pode saber mais em outros livros, como o Livro dos Médiuns e em toda a série André Luiz, como eu já falei. Você também pode saber mais nas obras do Divaldo, você também pode saber mais nas obras do Robson Pinheiro, Carlos Bacelli. Tem vários autores espíritas que falam sobre isso. Mas vamos pegar a base da doutrina espírita. Eu estou no item 400, eu estou com o livro na mão, eu faço questão de ficar com o livro na mão, porque como muitos espíritas gostam de ler, eu vou ler um trechinho do capítulo 8, Emancipação da Alma, o sono e os sonhos. Olha só, item 400, o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? E os espíritos responderam: é como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja dele estar desembaraçado. Ou seja, querer sair do corpo, de acordo com a doutrina espírita, é um processo mais que normal. É um processo espiritual. O espírito quer, a consciência deseja profundamente sair do corpo. É uma necessidade da consciência se projetar. Por quê? Porque para a consciência, você está polarizada nesse corpo físico, nesse plano denso, é algo muito limitado. Quando nós estamos no corpo físico, a consciência está polarizada aqui, ó. Eu posso fazer uma prática de harmonização, relaxar, e eu posso ficar mais sensível, e pela clarividência, eu posso perceber alguns espíritos aqui. Eles podem jogar uma imagem na minha tela mental, eu posso ver esses espíritos. Tá. Só que são flashes. Qual é o foco da consciência? É o plano denso. Porque eu estou encarnado. Quando eu desencarnar, o foco da minha consciência, onde que ela vai, entre aspas, polarizar a atenção dela? Onde que o espírito, o ser, vai se concentrar? É no plano espiritual mais denso. Tá? E por aí vai. O plano espiritual, vamos imaginar, é como uma cebola. Ele tem camadas. O plano espiritual não é uma coisa só. Ele vai dos níveis mais densos aos mais sutis. Nosso lar, essas colônias, elas estão muito perto do umbral, muito perto do plano denso. Então, quanto mais denso a consciência está polarizada, quanto mais denso for o plano, mais ela deseja ir para o plano espiritual sutil. Olha só, nível 400, pergunta, item 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam. E o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Veja só, eu li dois itens, duas perguntinhas do capítulo 8, Emancipação da Alma, e você já percebe o quanto a doutrina espírita encara o fenômeno da projeção da consciência de forma super natural, super tranquila. Não tem que ter tabu, dizer que é perigoso você fazer prática de viagem astral. Não! Você já sai do corpo. Agora, qual que é a diferença de você fazer uma prática, um exercício de projeção astral, de projeção da consciência? A diferença é que você vai induzir a tua saída fora do corpo, de forma controlada. Em vez de você deixar a coisa acontecer de qualquer jeito, se você é um pesquisador espiritualista que não quer só ficar na teoria, se você quer ir para a prática, você vai deitar à noite na tua cama e vai falar, eu quero sair do corpo. Mas não é um querer. Da mesma forma que você diz, eu quero comer chocolate, quero assistir um filme.
quero fazer isso. Não. Você tem que estar impregnado dessa vontade. Tua mente tem que estar focada naquilo. Porque você vai fazer uma prática. Você vai fazer exercícios na tua cama para relaxar, para harmonizar o teu sistema de chakras, para harmonizar o teu campo psicoemocional, para entrar em sintonia espiritual com os guias. Você tem que imprimir um padrão de ordem, de equilíbrio, de amor na tua aura. É um processo. Não é você pegar e chegar simplesmente à noite e falar, quero sair do corpo. É um processo que você tem que ter, primeiro, prática constante. É que nem musculação. Não adianta você falar, eu vou fazer hoje uns pezinhos, vou levantar uns pesos, que eu quero ficar com os bíceps bem marombado, bem fortinho, vou levantar uns pesos, mas amanhã você não levanta, no outro dia você não vai na musculação. Você acha que um dia de treino vai te deixar com um físico saudável e malhado? Não. Por mais que você tome o whey protein, por mais que você tome aí o seu suplemento alimentar, não vai ter efeito se você não fizer a prática. E é a mesma coisa com clarividência, é a mesma coisa com projeção astral. Você tem que praticar quase que todo dia. É uma prática constante e que não começa só quando você vai deitar. O equilíbrio, ele tem que ser mantido ao longo do dia. E para mim, a melhor forma, se não for a única, de você imprimir um padrão de ordem na tua aura é com sentimento. É você ir substituindo emoção, que é uma reação a algo, por sentimento, que é algo interno. E o melhor sentimento para te trazer equilíbrio, na minha opinião, é o amor. Não estou falando do amor romântico, do amor no sentido espiritual. Aquele amor que traz harmonia, aquele amor que você está cansado de estudar. Tem que pôr em prática. Você não precisa ser um mestre de bondade, você não vai virar santo do dia para a noite, mas que você comece a colocar carinho, bem-querer, vontade de fazer o bem, você já está no caminho certo. Então isso começa ao longo do dia. 2. Além do processo de equilíbrio psicoemocional, além do processo de equilíbrio energético que você vai fazer com práticas. O equilíbrio psicoemocional você vai ter ao longo do dia, certo? Mantendo o equilíbrio áurico. Tá? O teu equilíbrio energético você vai ter como? Além do equilíbrio psicoemocional, fazendo práticas. Práticas de bioenergia. Tem várias práticas, você pode fazer a tua. Tá? 3. Que mais? Qual é o terceiro fator que você tem que ter atenção se você quer sair do corpo? Terceiro fator. Alimentação. Sim. Não adianta você comer aquela feijoada na janta, sabe, que sobrou do almoço. Você almoçou a feijoada e na janta você foi lá e comeu de novo e vai querer fazer tua prática. Você está com o teu organismo saturado de uma alimentação pesada. Vitor, eu tenho que ser vegetariano? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas quanto mais leve, saudável, tá, for tua alimentação, melhor. Claro, quero deixar aqui um aviso. Quando eu digo alimentação leve e saudável, se você não tem noção de alimentação, procure um nutricionista. Porque não vai fazer a loucura de querer só comer saladinha, só querer comer fruta à noite, do dia para a noite, sabe? Mudar radicalmente a tua alimentação, que você pode ficar debilitado. Faça tudo com equilíbrio. Se você tem como pesquisar na internet, pesquise. Se não, contrate um nutricionista. Busque orientação, tá? Porque é muito sério isso. Eu conheço muita gente que quer mudar a alimentação radicalmente, mas não tem noção como. E aí fica debilitada. Então, o terceiro fator é esse, é a alimentação. Ela influencia, sim, no processo de viagem astral. Uma alimentação pesada vai te prejudicar, tá? É óbvio, questão de drogas, né? Ou álcool. Facilita a viagem astral? Veja bem, pela minha própria experiência de anos, você vai ficar um pouco mais solto, vamos dizer assim, entre aspas, usar um linguajar bem popular, mais solto.
O teu campo energético, quando você usa uma droga ou álcool, você mexe completamente com as tuas energias, mas não de forma equilibrada. Você entra num estado alterado de consciência. Mas nem todo estado alterado de consciência é sinônimo de estado de expansão da consciência. É isso que você tem que entender. Vou repetir. Nem todo estado alterado de consciência é sinônimo de estado de expansão da consciência. Você pode aprender muito com o estado alterado? Pode. Ele pode deixar você mais solto? Pode. Vai te ajudar na projeção astral? Não. Não vai te ajudar. Você pode beber, você pode usar algum tipo de erva, de droga, para tentar sair do corpo. Controladamente, eu duvido que você consiga. Simples. Conheço outras pessoas que já tentaram e não conseguiram. Eu, durante anos, tentei e não consegui. Então, pela minha experiência, eu não estou aqui criando nenhum tabu, estou falando da minha experiência. Não recomendo, né, você usar algum tipo de substância para favorecer. Existem rituais onde as pessoas usam certas ervas. Um ritual para você ter um estado de expansão e aprender certas coisas. Ele é feito de forma controlada, ele é feito num contexto específico, a pessoa não faz isso todo dia. Os índios, quando usavam certas substâncias, certas ervas, certos chás, não era qualquer indígena que podia tomar. Geralmente eram os xamãs. Então, não existia banalização, como é hoje, uma banalização. Então, eu não recomendo, porque você não vai fazer uma projeção de forma controlada. Você vai ter algo desordenado. E se você quer provocar a experiência fora do corpo de forma controlada, é por meio de prática, é por meio de harmonização espiritual, é por meio de alimentação saudável e é por meio de um outro fator, que é você orar, evocar a presença dos guias espirituais, para que eles ajudem você no processo. Bom, agora que eu falei um pouco aqui dos fatores que podem ajudar na experiência fora do corpo, eu poderia ler mais aqui do Livro dos Espíritos para falar dessa questão do que o Espiritismo fala, mas eu convido você a estudar. Você pode comprar o Livro dos Espíritos nas livrarias ou baixar em PDF. No próprio site da Federação Espírita Brasileira, baixe em PDF e leia o capítulo de Emancipação da Alma, para você poder ter uma noção e entender o que o Espiritismo diz. E leia as obras de André Luiz, para você realmente ter uma noção maior. Vitor, para que serve? Quais são os benefícios da projeção astral? Olha, vários. Vamos lá então. Isso o Livro dos Espíritos também fala, que você pode trabalhar, fazer atividades fora do corpo. O Livro dos Espíritos ele diz o seguinte: aqueles espíritos que estão cheios de paixões desequilibradas vão continuar seus vícios fora do corpo. O corpo repousa na cama e ele vai fazer seus vícios, suas paixões fora do corpo. Aqueles espíritos mais equilibrados vão fazer seus trabalhos na área da ciência, da arte, fora do corpo. E muitas vezes, quando eles desencarnam, eles vão para o mundo espiritual e eles vão ver obras que eles começaram quando estavam encarnados e que não terminaram. Ou seja, é possível que você esteja fazendo algum trabalho fora do corpo e nem saiba, não se lembre. Eu acabei de dizer o que o Livro dos Espíritos diz, mas eu posso também dizer por experiência própria. Eu já dei palestras fora do corpo, palestras em auditórios para jovens, em auditórios no mundo espiritual. Inclusive, eu fui nessas palestras inspirado por espíritos que estavam num plano mais sutil onde eu estava. É como se eu estivesse sendo médium, só que não apenas médium aqui no corpo físico, mas médium fora do corpo. Eu dava a palestra e um espírito num plano mais sutil
estava atuando em mim. Eu estava fazendo uma mediunidade de psicofonia, porém fora do corpo. Quando eu trabalhei na Umbanda, muito antes de eu ser médium na Umbanda, os espíritos já estavam me preparando. Eu conheci o primeiro centro de Umbanda que eu trabalhei fora do corpo. Foi muito interessante. Eu estava de noite, fui dormir, e era muito comum, eu era muito leigo nessa área, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu não entendia muito do assunto, mas eu também não questionava muito não. Eu lidava de forma bem natural com essa coisa toda de clarividência. Eu via luzes no meu corpo saindo dos chakras, mas para mim, aquilo era natural. Eu não questionava muito, porque eu nem entendia nada de chakras. E a mesma coisa com experiência fora do corpo. Eu tenho desde criança, e eu dizia para minha mãe, mãe, está acontecendo uma coisa estranha aqui. A minha aura estava se dilatando e eu estava começando a sair do corpo. E minha mãe dizia, você está sonhando, dorme aí. Isso acontecia desde criança. Na minha juventude, era muito comum eu sair do corpo e ficar perambulando pelas ruas. Por quê? Eu era muito boêmio, frequentava barzinhos, eu tocava, então era muito comum. Lembra que eu falei dos vícios e... Vícios, o livro dos Espíritos falou, mas não só isso, das nossas paixões. Muitas vezes eu saía do corpo e ia para os barzinhos onde eu frequentava fora do corpo, quando eu era jovem. Eu ia para os barzinhos, ia para casa dormir, saía do corpo e queria voltar nos barzinhos. Eu, quando jovem, fiz muito isso, sem saber. Então eu saía pela janela do meu quarto, achava estranho, mas saía. E um belo dia eu estava andando pela rua e um preto velho saiu de uma casa e me chamou e disse, ei garoto, vem aqui, sobe aqui. E ele me puxou e me levou assim para subir umas escadas, ele me levou e era um centro de Umbanda. E eu assisti uma sessão lá, fora do corpo. Anos depois, questão de 1 ou 2 anos depois, eu fui trabalhar nesse centro de Umbanda. E eu nem sabia que naquele lugar era um centro de Umbanda. Quando eu entrei lá dentro, eu me lembrei de tudo. Eu vi o congá, as cadeiras, igualzinho eu tinha visto há 1 ou 2 anos atrás, fora do corpo. Então, nós podemos ter experiências interessantíssimas. Eu dava palestras, eu conheci lugares aqui no plano físico mesmo. O que mais que você pode fazer? Você pode fazer trabalhos assistenciais. Sim. Eu já fiz vários trabalhos assistenciais fora do corpo. Eu já pude socorrer espíritos que desencarnaram por overdose. Por uma questão de afinidade, na minha adolescência, os espíritos me usaram para que eu pudesse doar energia para jovens que tinham morrido por uso de drogas. Tá? Então, por quê? Porque eu era a melhor isca. Eu era uma pessoa que estava encarnada, tá? Então, eu estava no corpo físico. Quando você fala assim, por que os espíritos guias precisam de nós encarnados? Veja bem, entenda uma coisa. Um espírito que morreu de forma súbita, seja num acidente de carro ou numa overdose, você concorda que o corpo dele estava carregado de energia vital? De fluido vital, como diz o livro dos Espíritos? Sim, estava carregado. Portanto, o desprendimento energético, ele é mais gradativo. Não é porque o sujeito desencarnou que ele vai deixar de estar ligado ao corpo físico assim, na hora. É um processo gradativo, tá? Mesmo que ele não vá mais retornar a esse corpo. O corpo astral desse espírito que morreu de forma abrupta está carregado de fluido vital. Por quê? Porque a nossa energia vital, ela não vai apenas para o corpo físico, ela também impregna o corpo astral. Então, esse espírito que morreu de repente, ele está muito denso. Não que ele esteja desequilibrado necessariamente. Denso, de energia mais densa, um padrão mais denso de energia. É isso que eu quero dizer. Não é uma questão moral, não é uma questão de ele estar equilibrado ou não. A questão é que ele estava ligado ao corpo, então ele está carregado de energia vital.
Um guia espiritual, ele está num plano espiritual mais sutil. Esse sujeito que acabou de morrer, muitas vezes ele não está preparado para ouvir o guia espiritual, para ver o guia espiritual. Porque apesar de ambos estarem no mundo espiritual, lembra que eu falei? O mundo espiritual é como uma cebola, tem camadas. Então, o cara que acabou de morrer, ele está num plano muito mais denso do que o guia espiritual. É necessário alguém para fazer uma ponte, para ser médium, para ser intermediário. Quem é esse alguém? O sujeito que está encarnado. Por quê? Porque quando você sai do teu corpo numa projeção da consciência, você carrega para o teu veículo astral parte do fluido vital. Parte do campo bioeletromagnético vai também no corpo astral. Então você está fazendo uma ponte. Eu já pude ir naquilo que os espíritas chamam de umbral para ajudar uma jovem que tinha desencarnado de overdose. E eu fui lá para doar energia para ela. E ela me abraçou, sugou minha energia de forma que eu apaguei, perdi a consciência, perdi a lucidez, porque ela foi sugando minha energia. E nesse processo, ela ficou apta a receber ajuda dos amparadores, dos guias. Então você pode fazer esse tipo de trabalho. Eu já fiz trabalho onde eu fui socorrer espíritos que estavam sendo vítima de vampiros energéticos. E os guias não tinham acesso a esses espíritos, porque eles estavam como alienados, como zumbis, caminhando sem perceber o mundo que eles estavam. E eu fui nesse ambiente, fui lá como uma ponte, como uma isca, como alguém para poder servir de intermediário entre os guias espirituais e aqueles espíritos que seriam socorridos. Então você pode fazer diversos trabalhos socorristas. Que mais que você pode fazer? O Livro dos Espíritos, uma das questões, fala da visita entre os mortos com as pessoas vivas. Ou seja, visita de espíritos para os encarnados. Você pode se encontrar com alguém que já morreu fora do teu corpo? Claro que você pode. Com certeza você já teve essa experiência. Às vezes você pode ter tido algo que você acha que é um sonho e que não foi. Foi alguém que você encontrou fora do corpo. E esse alguém talvez seja um espírito amigo e você não sabe. Veja bem, eu tive um amigo na minha juventude e ele desencarnou muito jovem. E foi muito interessante, porque ele era um dos meus melhores amigos. E, olha, que eu me lembre, umas 3 ou 4 vezes eu fui levado até a colônia espiritual dele para bater um papo com ele, para matar a saudade dele. E foi muito engraçado, porque teve uma vez que eu não estava com o meu nível de consciência muito elevado, não. Eu não estava com o meu grau de lucidez muito elevado, não. Então eu estava lá, na colônia espiritual, conversando com ele, e de repente me deu um clique. Eu falei, mas espera aí, você já morreu. Se eu estou conversando com você que já morreu, significa que eu já morri também? Puxa, mas eu não quero morrer agora, eu sou jovem, eu tenho tanta coisa para fazer. E aí eu comecei a chorar assim, comecei a querer ficar meio triste. E ele deu muita risada. Ele caiu na gargalhada, e como eu sempre fui muito brincalhão, ele deu gargalhada e falou, Vitor, você só pode estar brincando, né? Você voltou aqui, você já veio aqui várias vezes, você só pode estar brincando. E ele dava risada na minha cara, e eu morri. E ele ria, porque eu não estava com meu nível de lucidez extrafísica muito alto. Então, e teve um dia que ele falou, olha Vitor, agora a gente não vai mais se encontrar. Eu não me lembro por quê. Eu não sei se ele reencarnou, ou se ele foi fazer algum outro processo evolutivo dele, mas eu me lembro que ele falou, a gente vai ficar um tempo agora sem se ver. E nunca mais eu vi esse meu amigo. Então, essa é outra coisa que você pode fazer fora do corpo, encontrar amigos. Se teu filho morreu, se teu pai, tua mãe morreram, lembre-se, o que morreu foi o corpo. O espírito é imortal.
Você já teve aquele sonho, entre aspas, sonho? Nossa, foi tão nítido. Para mim foi tão real. Eu tenho certeza que nossa, parecia que eu estava conversando com meu filho que desencarnou. Parecia que eu estava conversando com a minha mãe. Foi tão real. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Geralmente foi real mesmo. Geralmente você viu, você se encontrou com essa pessoa querida. Você se encontrou com ela. Existe alguma diferença para a gente saber entre o que é sonho e o que é projeção da consciência? Várias. Apenas para citar algumas. O sonho, geralmente, ele é muito simbólico. Ele reflete desejos, medos, ambições, necessidades, emoções, carências, preocupações, conscientes ou inconscientes. Geralmente os sonhos refletem nossos processos psicoemocionais do dia a dia. Uma projeção astral não. Ela realmente há uma diferença, ela é muito coerente. Então, se você vê algo um pouco desconexo, que não tem conexão, não tem pé nem cabeça, vamos dizer assim, talvez seja um sonho. Claro que às vezes essa linha que separa o que é real do irreal é muito difícil de perceber, porque nossos paradigmas são muito limitados. O mundo espiritual a gente não imagina da grande variedade de coisas que existem lá. Então é difícil falar o que é real do que é irreal, né? Mas você tem várias diferenças. A projeção astral, geralmente, há um encadeamento de eventos. Eu tenho viagens astrais, eu tenho experiências fora do corpo, quando eu já acordo no local? Sim. Aí quando eu acordo, eu me lembro, nossa, eu estava em tal lugar. Essas experiências, eu não dou tanto crédito. Por quê? Porque eu já acordei no lugar, eu não vi o processo todo. Eu sei que foi real, mas ainda deixo um pouco de dúvida maior. Quem não me garante que não foi um sonho? Quando eu tenho experiência fora do corpo, que ela é contínua, ou seja, eu provoquei a saída do corpo, eu vi o processo, eu deixei meu corpo na cama, eu saí do meu corpo, geralmente eu gosto de flutuar até o teto do meu quarto, pôr a mão no teto, não, legal, para ver o quanto eu estou dominando. Tá? Eu gosto de flutuar até o teto, atravessar a parede do meu quarto, tudo isso para testar o meu nível de domínio do corpo astral naquele momento. Então, aí eu dominei o processo. Vou, encontro algum espírito, converso com ele, tenho alguma experiência e retorno. Geralmente eu penso assim, eu vou retornar para não esquecer. Aí eu falo, vou retornar e retorno, acordo e anoto. Essas experiências que são contínuas, para mim, são muito claras. Eu não confundo com sonhos, não confundo, porque eu vivenciei o processo todo. Então, essa é outra forma de você discernir o que é um sonho de uma projeção astral. Geralmente a projeção astral ela tem um processo de continuidade lógica e não é algo simbólico ou desconexo. Pode ser simbólico também uma projeção astral? Pode. Pode também ter uma experiência simbólica. Você pode se lembrar de vidas passadas numa experiência de projeção astral? Pode. Eu me lembro de algumas experiências de vida passada via projeção astral. Outras eu tive visão pela clarividência. Mas você pode também. Tá? Então, eu sugiro que você pesquise alguns livros para saber melhor a diferença entre projeção astral e sonhos. Projeção astral é uma experiência fora do corpo. Sonho é uma experiência da tua mente. Não necessariamente, se você sonhou com alguém, não quer dizer que você foi lá e conversou com a pessoa. Então, você pode pesquisar mais sobre o assunto. Além dos livros espíritas que eu já citei, quais mais? Olha, eu recomendo aqui livros de William Buhlmann, além, é claro, dos clássicos, né, de outros autores clássicos estrangeiros. Mas você pode também pesquisar os nossos escritores e pesquisadores brasileiros, que o Brasil
está no topo das pesquisas de projeção astral, viu? O Brasil está no topo. Eu recomendo os meus amigos, o Moisés Ezagui, ele tem o livro Projeção da Consciência, e no livro Projeção da Consciência, ele fala da diferença de sonhos, das diferenças de sonho e projeção astral. Tem o livro Viagem Espiritual 1 e 2, do professor Wagner Borges, que é outro grande pesquisador de projeção astral aqui do Brasil, um dos pioneiros, também recomendo. Também recomendo meu amigo Alberto Cabral, meu professor Alberto Cabral. Para mim é outra grande autoridade no mundo de pesquisas na área de projeção astral, clarividência, espiritualidade em geral. Tem o professor Alberto Cabral do CEFLI, vale a pena você conhecer também. Eles lançaram, o CEFLI, que é o Instituto do Alberto Cabral, publicou um livro. Tem alguns artigos dos colaboradores do CEFLI, mas você pode procurar alguns vídeos do Alberto Cabral. Tem também o Luiz Roberto Matos, que é escritor, autor do livro Mestre Sanakam, o Mestre no Além. Vale a pena conhecer o Luiz Roberto Matos. Então, pode ser que agora esteja esquecendo de alguém, me desculpe se eu esqueci de algum outro grande pesquisador, que nós temos vários grandes pesquisadores aqui no Brasil, mas esses, assim, com certeza você tem que ir atrás dos livros deles, esses que eu citei. E no nosso site, vivenciaespiritualista.com.br, tem mais de 300 artigos gratuitos para você ler, eu abordo o tema, e no meu canal Vivência Espiritualista no YouTube, também abordei esse tema, viagem astral, projeção da consciência, em vários programas. Vale a pena você conferir esse conteúdo. E lembre-se, não fique apenas pesquisando na teoria, não, sobre o mundo espiritual. Mesmo que você seja espírita, mesmo que você seja da Umbanda, dessa ou daquela linha doutrinária, ou mesmo que você não tenha nenhuma linha específica, procure pesquisar de forma prática. Tente vivenciar em primeira pessoa aquilo que você lê, as suas teorias, né, as suas teses e crenças. E lembre-se, tenha a mentalidade aberta, com todas as doutrinas, mas sempre filtrando aquilo que você julga coerente daquilo que para você não faz sentido, está errado, deixa de lado. E lembre-se também, por último, seja uma metamorfose ambulante. Tenha humildade para entender que a gente está no beabá e que pode ser que amanhã ou depois você resolva reconhecer que algo que para você era uma certeza está errado. Então, tenha humildade para mudar seus conceitos quando precisar. Essas são as minhas dicas para um projetor e pesquisador espiritualista.